tudo bem? Tio Gilson aqui novamente para trazer uma aula ótima para vocês. Espero que vocês gostem. Hoje nós vamos trabalhar sobre as máscaras teatrais. Como elas surgiram? Como o teatro surgiu definitivamente na nossa vida? Como foi que chegou ao Brasil? Um breve histórico sobre o teatro. História do teatro. O teatro teve o surgimento no século VI antes de Cristo, na Grécia, surgindo nas festas em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Então, há muito tempo atrás, lá no século VI, antes de Cristo, na Grécia, surgiu o teatro, em comemoração a quem? Ao deus do vinho, Dionísio, que ele era responsável por isso. Então, cada deus, na mitologia grega, era responsável por uma coisa. Então, Dionísio era responsável pelo teatro, pela fertilidade e pelo vinho. Agora vamos ver como era que se comportava o teatro na pré-história. Na pré-história, os seres humanos possuíam maneiras distintas de comunicação e a imitação era uma delas. Muitos provavelmente os homens das cavernas desenvolveram gestos que se assemelhavam aos animais. Além disso, se ensinavam caçadas para contar a seus pares com as situações que ocorriam. Assim como a dança e a música e o desenho e a linguagem teatral também teve sua importância na época da pré-história. Então, vejamos a imagem a seguir. Como nós podemos ver, os pré-históricos usavam pele de animais, e seus instrumentos, seus chifres, para contar para as pessoas como era que ocorreu, a caçada deles. Então, foi assim que eles fizeram para caçar. Então, eles então utilizavam os chifres dos cervos, a pele das onças, que é conhecida aqui em nós. Então, tudo isso era utilizado como recurso para o teatro. O teatro na Grécia Antiga, como surgiu lá. Então, a celebração, como eu falei, era ao deus Dionísio, que durava vários dias e ocorria na época da colheita, como forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho. Então, esse é o Dionísio, o deus do vinho e da fertilidade. Então, os gregos se preparavam, durante muito tempo, quando terminava a colheita do vinho, e agradecer a Dionísio. Esse é o teatro do Epidauro, no século VI, na Grécia. E cabia quantas pessoas lá, tio? 14 mil. Então, imagina aí. Esse era o principal local onde tinha as encenações dos gregos. Então, os gregos se apresentavam aqui. Como o teatro chegou à Roma Antiga? O teatro romano teve enorme influência do grego, do teatro grego, assim como outras manifestações culturais desse povo, Tudo que acontecia lá na Grécia, os romanos também se adaptaram. Entretanto, eles usaram isso, Porém, os romanos trouxeram algumas modificações nessa linguagem. As mais significativas delas é no que se refere à estrutura e à arquitetura. Então, como nós podemos ver aqui, cabia 14 mil pessoas, no teatro grego. Já no teatro romano, olha aí o tamanho do teatro, que é chamado o Coliseu, na estrutura. Olha aí, cabia de 50 a 80 mil telespectadores, espectadores, pessoas que podiam assistir. Estava fazendo uma pesquisa, nossa cidade de Milagres tem 27 mil habitantes. Então, juntando, todas, duas vezes a cidade de Milagres, cabia duas vezes a cidade de Milagres dentro do Coliseu, todas as pessoas da cidade de Milagres cabiam dentro dessa imagem, dentro desse Coliseu. Será grande, crianças? Devia ser muito grande, devia ser não. É grande, porque ainda existe, que está lá em Roma. O teatro medieval. Na época medieval, durante muitos anos, a linguagem teatral foi banida da Europa, Por muito tempo, o teatro foi excluído da Europa. Isso porque era considerado pela Igreja Católica como uma atividade pecaminosa, ressurgindo apenas no século XII. Então,
Passou 6 séculos, né, que é 600 anos, para poder chegar, ter de novo o teatro. Assim, a finalidade do teatro medieval era a divulgação dos preceitos religiosos e as histórias bíblicas sendo ensinado por membros do clero. Então, quando a Igreja Católica realmente readotou, né, o teatro, o que foi que eles fizeram? Pegaram as pessoas que eram da igreja e fizeram o quê? Peças bíblicas, né, porque para eles isso dali era pecado. Então, eles fizeram como o quê? Ensinação bíblica, e era usado pelos padres, né? Então, vejamos, o teatro era assistido em praça pública. Então, muitas pessoas podiam assistir. Então, eles contavam as histórias bíblicas, né, para as pessoas, então faziam em praça pública. E como o teatro surgiu no Brasil? No Brasil, né, ao surgir o teatro, essa está relacionada à chegada dos jesuítas no século XVI e seu desempenho catequese, né, das populações, tanto dos índios como dos colonos. Dessa forma, os padres se utilizavam dessa expressão para transmitir ensinamentos da Igreja Católica. Então, o que era que eles usavam? Usavam o teatro para o quê? Ensinar aos índios como era o que tinha acontecido na Europa. Uma das formas mais notáveis desse contexto foi o padre Anchieta, que dedicou-se fortemente ao chamado teatro de catequese. Então, como nós podemos ver, há muito tempo, né, quando chegaram aqui no Brasil, o padre Anchieta, né, então, com isso, né, fez grande população de jesuítas e ensinando o que acontecia, o que? Lá na Europa. Então, o que nós podemos ver aqui? O Teatro Amazonas comporta 701 pessoas. Então, é diferente do nosso lado de Roma e o da Grécia, né, que cabia muitas pessoas. Já nesse daqui, no nosso do Brasil, né, que ainda existe esse daqui, que fica lá na Amazonas, cabem apenas 701 pessoas. Então, as máscaras teatrais, como foi que elas chegaram até nós? A origem. As máscaras gregas são os símbolos máximos do teatro da Grécia Antiga e também apogeu dessa civilização a partir do século V a.C. Esses acessórios tiveram origem nas festas de Dionísio, sendo os principais gêneros de peças daquela época, a tragédia e a comédia. Aí você me pergunta, tio, e qual é a importância da máscara do teatro? Né? As máscaras eram instrumentos essencial no figurino dos atores, sendo muito utilizado no teatro grego. As mulheres não podiam participar das situações, pois não eram consideradas cidadãs. Então imagina, as mulheres eram excluídas, né? Então elas não podiam participar do teatro, elas não podiam assistir também o teatro, porque lugar de mulher que eles achavam que tinha que ser na cozinha, lavando a roupa deles. Qual o significado das máscaras? Então, como aqui, posso mostrar para vocês a máscara da tristeza e a máscara da alegria. Uma máscara é um acessório utilizado para cobrir o rosto. A palavra tem provavelmente origem de latim, masco ou masca, fantasia, palhaço ou homem disfarçado. Qual a função da máscara? As principais funções da máscara são os disfarces, simbólico e identificar, esconder, revelado. Transfiguração, representação de espírito da natureza, deuses, antepassados, seres naturais ou rosto de animais. Participação em rituais, interação com danças ou movimentos fundamentais na religião animista. Então, era para isso que servia a máscara. Olha a minha máscara aqui, de palhaço. As duas máscaras representam no teatro o gênero comédia, que é o que está sorrindo, e o drama, que é essa outra máscara aqui, que está triste. Tá vendo aí, a diferença? Então, a grande diferença, né? Então, essa daqui é a comédia e essa é a triste. A máscara que está sorrindo, faz referência à comédia. E aqui está triste, a tragédia, né? A ideia delas remotas desde o período da Grécia Antiga e o surgimento
do teatro. Então, nós podemos ver que o teatro é muito antigo, né? Começou lá na Grécia e então ele está vindo até nós. Então, vou propor para vocês fazerem uma máscara. Vai na internet, procura uma máscara, tira uma foto bem legal e envia para a gente, tá bom? Então, era esse que eu queria dar um recadinho para vocês, essa aula maravilhosa. Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!